Esse papo de narrativas é muito chato, é muito estúpido. Eu não aguento quando alguém começa com esse papo de narrativa. É um truque que só funciona para um povo bastante ignorante. Ou seja, funciona e vai funcionar por muitas décadas. Saudações, Leandro Zen. Aqui a gente fala sobre essas viagens culturais que interferem no nosso mundo interior e vice-versa. Eu começo esse vídeo com uma pergunta. Você quer ser visto pela sociedade? Você quer ser valorizado? Entendido como uma pessoa que necessita de valorização? Ou você preferiria, talvez, ficar livre dessa necessidade de ser visto? É uma pergunta profunda, estranha, diferente, que talvez não tenha nada a ver nesse momento da tua vida, da tua reflexão. Vamos fazer a pergunta de novo? Você gostaria de ser reconhecido pela sociedade ou você preferiria não precisar desta valorização por parte da sociedade? Você quer ser invisível e viver em paz, bem, dignamente, invisivelmente? Ou você quer ser visto para que através dessa existência social você possa ter mais dignidade? É uma pergunta interessante. Parece que ela não tem nada a ver, porque tem muita gente que quer ser vista realmente, quer existir, quer estátuas especiais e gigantes na entrada da cidade, porque nós temos estátuas para grandes figuras e talvez hajam pessoas ou minorias que não se sintam valorizadas e elas querem também estátuas. Aqui na minha cidade, existem várias estátuas, vários monumentos para vários tipos de grupos étnicos. E sempre tem um que não é lembrado e que gostaria também de uma estátua. Tão grande quanto. Se eu falar em termos de artistas, né, os artistas também são um grupo específico de pessoas que cobram muito a sua visibilidade, a sua valorização na sociedade. E não estão tendo lá muita valorização, daí tem todo aquele papo de cultura, que é preciso investir mais em cultura e valorizar os artistas, e tananã, 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 tem vários argumentos, várias justificativas para que se haja uma visibilidade maior e uma respeitabilidade maior dos seus trabalhos. Este sentimento é bastante presente na sociedade, em todos os grupos. Tome o grupo dos artistas apenas como um exemplo. Temos medo de sermos invisíveis. Isso causa muita dor. Muita dor, no sentido de comparação para com outras pessoas ou outros grupos de pessoas que estão mais desenvolvidos economicamente por aí, ou sendo mais fotografados, mais ouvidos. Então, através desta comparação, a gente sente uma coisa chamada inveja. Posso chamar assim, talvez não seja a palavra certa. Uma dor de não estar lá sendo ouvido também. Então a gente quer ser representado. A gente quer ser ouvido. Pertencer à sociedade de uma maneira justa, igualitária. Esse papo é bastante politizado, né? Porque esse papo, ele é cultural, né? Ele vai para as redes sociais, as pessoas compartilham entre si de todas essas angústias e se juntam em grupos para lutar pelos seus ideais. Esse movimento natural
acaba chamando a atenção de elementos importantes da sociedade, do sistema, da democracia, do Estado, sei lá do quê. Os políticos. Ah, eles adoram esse tipo de problema para, não digo resolver, mas para se comprometer, para ajudar, para fazer votos, é claro. E também tem os sacerdotes de todos os tipos de religião. Eles também gostam desse tipo de jogo, embora tenha uma outra vibe, uma vibe mais sutil, mas é o mesmo jogo. Eu estou falando do comportamento mental da cultura humana como um todo. Aí você identifica aí na sua cidade, no seu país, quais seriam os exemplos de pessoas, de grupos que se encaixam nessa visão, certo? E esses políticos, eles adoram a tal da narrativa. Então eles pegam aquela narrativa e semeiam com vigor na cabeça das pessoas ainda mais, alimentando o ego das pessoas, a inveja, a dor de não ser ninguém. E fica botando fermento, e aquilo vai crescendo. Na cultura Zen, naquilo que eu chamo de cultura Zen, em todos os vídeos deste canal, e também no meu trabalho como artista, você pode dar uma olhadinha aqui nos links aqui embaixo. O que é esta cultura Zen, este meu produto, este meu serviço como artista? Olha só, como artista invisível. Ah, o que é essa cultura Zen? É uma coisa que vem lá do Zen budismo, do taoísmo, dos mestres meditadores, aquela coisa budista que fala muito sobre o vazio. Esse conceito é muito abstrato, talvez a cultura brasileira não queira abarcar com estes conceitos, eles não fazem o menor sentido. Eu estou aqui lutando pela minha visibilidade, como é que você vem me falar de vazio? Isso não me ajuda em nada. A meditação, o vazio, esta característica interessantíssima do nosso ser interior, é a única cura para esse papo furado de narrativas e para esse papo furado de poderes políticos sobre cada um de nós. Enquanto nós não entendermos o verdadeiro significado do vazio dentro da viagem da cultura Zen, a gente vai ser constantemente manipulados. Não talvez pelos personagens, antes pela nossa própria mente, pelo nosso ego, pela nossa inveja, pelo nosso medo. O vazio do qual a cultura Zen fala não é o vazio da dor, não é essa mesma sensação de não ser ninguém nesse mundo e de ninguém me ouvir. Não. É uma experiência profunda, compreensão de que você não é uma entidade fixa. Você não tem nada o que ser visto. Você não tem nada que ser ouvido, porque você é uma mentira. Mas como assim? Isso é um insulto a qualquer um de nós? O vazio do qual a cultura Zen fala, o vazio o qual a meditação conduz a experimentar, é um entendimento de que nós não somos uma personalidade fixa, que nós somos vida, apenas vida acontecendo. Isso traz uma liberdade da nossa própria estrutura mental que fica inventando balelas a respeito deste personagem. Este personagem, ele precisa ser com uma máscara tão forte, tão bonita, brilhante, que gera sofrimento. É uma tremenda ilusão ir por este caminho. Essa é a sacada. Sofremos porque queremos nos tornar alguém sólido.
Nós queremos nos tornar uma estátua na história importantíssima. Isso é uma baita de uma viagem, de uma estupidez do nosso orgulho. E sim, a sociedade está toda estruturada com base nesta falha, nesta ignorância. As coisas, inclusive a nossa coisa chamada corpo, chamada mente, chamada personalidade, essas coisas não existem por si só. A gente existe devido a relações. E essas relações estão sempre mudando. Estão sempre mudando. Estão sempre mudando. Não adianta você pegar uma realidade aqui agora e querer fazer uma narrativa para que ela resulte numa dívida com o passado. Saca? Eles chamam de dívida histórica, né? É uma estupidez. Tem gente que sabe que isso é uma estupidez e mesmo assim joga a estupidez para debate, porque é necessário que se estupidalizem todos para que o mais estúpido seja poderoso, não é assim? Agora, uma vez que você se liberta da sua própria estupidez, você é livre. É disso que eles têm medo, não é? Que você seja livre. Só que esse papo todo de meditação, ele tem sido buscado por pessoas dentro de um determinado clima terapêutico, né? Mas isso tem que ser trazido a uma compreensão social, porque a meditação, ela é um fenômeno social. O Zen budismo lá na China, antes do atual regime, foi um movimento, o maior movimento social de todos os movimentos sociais conhecidos na história. Estude sobre isso. Tem vídeo sobre isso aqui no meu canal também. Quem sabe um dia a gente tem mais pessoas nos assistindo e aí eu possa fazer um vídeo novamente sobre isso. Mas é fascinante que a humanidade já passou socialmente por um momento onde todos estavam muito interessados em meditação e autoconhecimento. E a sociedade naturalmente era diferente. Mas essa é uma estrutura social muito frágil, porque a ignorância é muito forte, a ignorância é muito pesada. O ego logo se instala, ele consegue se infiltrar e destrói tudo. Por isso, a cultura zen, a meditação, o autoconhecimento são coisas que deveriam fazer parte da educação constantemente, em todos os setores da sociedade. Então, compreendamos o vazio, o qual eu estou falando. O vazio é uma desidentificação de toda e qualquer personalidade fajuta que a gente pode construir para nós mesmos. E através dessa personalidade fajuta, a gente sofre, a gente luta com moinhos de vento. Estamos totalmente sendo usados, enganados antes de mais nada, pela nossa própria mente. O vazio do qual estou falando é um reconhecimento de que a gente não precisa sustentar mais nenhuma personalidade. A gente não precisa sustentar nenhum personagem o tempo todo. Observe se não é este o detalhe chave de todos os chatos debatedores que estão por aí, chateando todo mundo, inventando problemas. E os problemas importantes realmente são completamente esquecidos enquanto se discute os personagens e como eles devem ser chamados, ouvidos e respeitados por todos. É uma estupidez generalizada. E não é no debate que isso vai se resolver, porque os debates entre egos, eles servem justamente para rusgas. Bonita essa palavra, né? Rusgas, atritos. Não vai se resolver no debate. O debate alimenta ainda mais a estupidez. Meditação, cultura zen, reconhecimento do vazio interior. A partir daí, sim, a palavra que nasce desse vazio interior, desta liberdade do personagem,
esta palavra realmente é perfumada de essência, de verdade profunda. Este é o caminho. Eu sei que esses temas são bastante abstratos. Eu tento criar um roteiro mais ou menos compreensível, mas estamos falando o tempo todo de poesia. Realmente, a poesia parece que tem mais uma linguagem do vazio, né? Mas é isso, o que é a filosofia dos tempos dessas figuras de Sócrates e tal, que se tem em mente? São tempos em que as pessoas conversavam mais sobre esses papos além, né? Então não tem como dizer que é exatamente racional. Não, tem muito de poesia no nosso ser. A sociedade precisa mais dessa abstração, porque a lógica demais, ela permite a existência de figuras estúpidas que só conseguem dominar através de lógicas simplistas. Ok? Mais uma vez, lembrando aqui dos links na descrição sobre os produtos que o Leandro Zen tem a oferecer, materiais e não materiais. Até o próximo vídeo.